não refletir nas urnas exatamente o que a gente enxerga, porque há sim muita gente nas nossas famílias, nos nossos amigos e ex-amigos que são esquerdistas, que ainda votam mesmo com tudo que a esquerda fez no Brasil, né? E esse ex-líder que está tentando voltar à cena do crime, para usar a frase maravilhosa do Alckmin em 2018. O que pode acontecer? Não ter a votação que a gente imagina que teria pelo que os nossos olhos veem, mas eu não acredito que possa ser mais, sendo que ele não consegue sair na rua, que mesmo sem atrair multidão, ainda aparece gente para gritar ladrão para ele. Sempre tem alguém jogando a verdade na cara, porque a verdade sempre aparece. Então, o que eu imagino? E o brasileiro é pacífico. Tem, claro, sempre tem, todo o povo tem. Opa, desculpe, esqueci ligado aqui, filho ligando. O que eu acho que pode acontecer? Vamos supor que, como não tem contagem pública, a gente não sabe o que acontece lá e tal, aquela pessoa inominável vence. Vamos supor. O que vocês fariam? Vocês iam ficar chorando em casa? Não. Vocês iam sair armados, atirando e matando todos que vêm pela frente? Claro que não. Vocês fariam... Sempre tem alguém mais radical, né? Eu sei que você falou de brincadeira. Vocês não iriam fazer o que nós vamos fazer no dia 7 de setembro? Mas na hora em que o TSE desse o resultado, podia ser meia-noite. As ruas do país não iam ficar lotadas meia-noite, 1h, 3, 5. O dia ia amanhecer com as ruas lotadas. E aí, os caminhoneiros param esse país. E aí o que eu imagino que pode vir a acontecer? O outro lado fica tão acuado, nós vamos fazer uma recontagem dos votos para acalmar o país. Acalmar para vocês voltarem para casa, para os caminhoneiros liberarem as estradas e as entregas voltarem a ser feitas e não desabastecer o país. Na hora que eles forem recontar, não tem como recontar, porque a Polícia Federal já disse isso. A Polícia Federal foi chamada para fazer uma auditoria das urnas por um pedido do próprio TSE em 2016. E o resultado dessa auditoria foi: as urnas o sistema não é auditável. Que foi o mesmo resultado daquela consultoria independente que o PSDB contratou em 2014, depois que o Aécio perdeu para Dilma. O resultado foi o mesmo da Polícia Federal. Então, eu não vejo isso aqui. Claro, a gente teme, a gente queria ter uma eleição transparente, segura e tal. A contagem dos votos não vai ser pública, o Exército está em cima, não vai ter golpe, não acredito nisso. Não vai ter nem o artigo 142, que não é golpe, é constitucional, tanto que está lá escrito na Constituição, e os grandes juristas estão aí à torto e à direito falando que é uma prerrogativa legal, se o Exército quiser intervir, chegar lá e dizer: anula-se essa eleição. Não foi isso que nós vimos. Tem 50 milhões de pessoas nas ruas, 58 milhões de pessoas estão na rua, porque não tem um brasileiro que votou que está dormindo essa noite, está todo mundo na rua, porque é o que vai acontecer, né? Acho que não tem ninguém aqui que ia conseguir dormir depois de ouvir um resultado que é impossível ser o resultado, né? Ou, se for possível, provem para nós. Então, eu não tenho preocupação em relação a isso, tá? E a pergunta das pesquisas também não tenho. Eu me alonguei bastante. Se você quiser responder uma outra, mas pode dar uma palavrinha sobre urnas, tá? Acho que eu vou pegar uma da Jovem Pan. Qual o nível de riscos que a Jovem Pan corre por ser de direita e criticar o Supremo? A gente meio que tangenciou isso daí, mas lá ninguém estabelece o que pode ser dito ou não, né? A gente tem total liberdade para falar o que a gente pensa. Dá um pouquinho de insegurança às vezes, né? Fico pensando, poxa, qual é o limite? A gente se controla. Que às vezes tem vontade, mas eu nunca tive vontade de xingar ninguém. Mas, às vezes. Passa. Ser um pouquinho mais visceral, né? Eu não me controlo mesmo. As injustiças não passam da minha goela. Eu não consigo, eu chamo o Alexandre de Moraes de tirano o tempo todo, enfim, eu não me controlo. Mas a gente tem uma autocensura. As minhas conversas de WhatsApp, eu sempre mando recados, eu não sei se para você eu já fiz isso de leia e apague, ou ouça e apague, não passe adiante. Xande, se você estiver lendo essa mensagem, eu te amo.
E no ar a gente se controla. Mas assim, eu também, tirano tá tranquilo. Eu pensei em coisas piores. Eu falaria. É que eu não sou muito xingar, eu não sou muito da beligerância. Eu gosto de alfinetar só. Dar aquela alfinetadinha. Aí eu fico brincando com o Piperno. Adoro brincar com o Piperno. Ele é um cara divertido. Ele é fofinho. Mas então, não é que existe um medo que é transmitido da chefia de redação para baixo. Existe só um medo de, poxa, cuidado se vocês forem falar sobre ele, não adjetivem, né, na pessoa física por conta de problemas que você pode atrair para você. E, às vezes, no ambiente eleitoral, isso pode gerar um problema para a emissora também, né? Pode tirar do ar, em última instância, pode tirar do ar. Acho difícil acontecer alguma coisa com a Jovem Pan e não vejo um clima de medo instalado, é só de responsabilidade mesmo com o conteúdo. Mas, assim, eu sei que todo mundo adora quando o pau come lá, né? É o mais legal. Eu adoro. Eu sempre gostei. Briga. Constantino e Guga Noblat. Guga Noblat é um louco, mas é legal. Mas é um louco. Constantino debatendo com ele é divertido. As pessoas gostam de ver essa interação. E tem gente que acha que é muito superficial, mas eu acho que é algo construtivo. Porque, de alguma forma, você aprende, né, com essa interação, surge muito tema. Às vezes até sai do tema principal para outras temáticas. O modus operandi, a esquerda vai puxando para outros temas também, é legal. Mas é isso, eu vou aproveitar outra também, só para ser rápido. Sua visão conservadora está baseada em casa ou de outra fonte? Majoritariamente em casa. Minha mãe é muito católica. Meu pai é meio, sabe aquele católico, como é que é? Não praticante. É o tradicional não praticante. Mas a maneira como eu fui criado contribuiu para que eu tivesse uma visão mais conservadora, mas aí o fundamento teórico foram nos livros, né? Aí tem Scruton, tem Thomas Sowell, tem uma série de pessoas que me influenciaram, mas é de leitura, e não foi da universidade, foram de livros que eu aleatoriamente fui atrás porque eu tinha interesse sobre a pauta liberal conservadora. Então é engraçado isso, porque na universidade nunca passei perto de autor liberal conservador. Não tem, né? As bibliotecas das universidades não têm autores conservadores. Eu recebo inúmeras denúncias de professores e alunos de pós-graduação, tá? Que tentam apresentar uma proposta de estudo de mestrado ou doutorado em cima de um autor conservador, imediatamente é negado. Porque as bancas são todas de esquerda e não querem que aqueles autores entrem na universidade. Então, o que se produz de ciência, muito entre aspas, especialmente as ciências humanas, é tudo de esquerda. Porque você tem que estudar Marx, você tem que estudar esse aqui, é só os autores que estão lá. Está mudando, tá? Por vários motivos. Primeiro porque, assim como nas nossas famílias e nos nossos círculos de amizade, há professores conservadores, alunos conservadores, e há resistência dentro das universidades. Aliás, só uma parte, por que a gente viu esse nível de aparelhamento das universidades? É um projeto de poder da esquerda, isso vem de décadas. Eles decidiram aparelhar o meio artístico porque os artistas influenciam o pensamento coletivo, através de novelas, de propaganda, da juventude, né, de música e tudo mais. Está aí a Anitta para provar o que está tentando fazer com os nossos filhos, como diz lá o Paulo do Hipócritas. Quando as universidades foram plenamente aparelhadas, todas as profissões foram aparelhadas. O jornalismo não está assim por acaso. Vem da doutrinação na universidade, porque são 4 anos malhando. Quem tem filho em universidade sabe o que eu estou falando. É 4 anos malhando na cabeça dos jovens uma doutrinação de esquerda, e aquelas falácias, né, aquelas narrativas construídas de que só a esquerda é boazinha, só a esquerda se preocupa com o social, o conservador é malvadão, é retrógrado. Tem algumas mentiras mesmo que foram plantadas na sociedade que a gente tem a obrigação de ir desfazendo e mostrando que não, que o conservador, ele quer conservar porque ele respeita o que os nossos antepassados passaram e lutaram para a gente chegar onde está, e quer que o que deu certo no passado continue.
a gente entende mudar, entende como progresso o que precisa ser mudado e precisa, né, ser modernizado, mas a gente não vai jogar fora. E aí vem desde o conceito de família até as ciências biológicas, né? A gente não pode negar que todo ser humano vivente nasceu de um homem e de uma mulher. Pode ser o que quiser na vida, escolher a opção sexual que quiser, mas você não vai negar que é essa a origem, né? Eu divaguei aqui, mas eu vou responder a minha pergunta. Cristina, tu, como expoente no jornalismo, recebe convites das universidades para palestrar? Não. Aquelas universidades aparelhadas? Nenhuma. Mas, para falar de novo, todas as profissões foram aparelhadas, mas hoje existe o Docentes pela Liberdade, que é um movimento de professores universitários conservadores, gente do Brasil inteiro. Tem já um segundo movimento, que eu esqueci o nome agora, acho que é Pró-Livres, se não me engano, que surgiu no Rio Grande do Sul, mas também tem professores conservadores de universidades. O MP Pró-Liberdade, o MP Pró-Sociedade também são dissidências. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Então, estão surgindo essas dissidências. Por um lado é ruim, porque parece que é mais polarização, mais sociedade dividida. Mas é importante para que aquele lado veja que ele pode até ainda ser predominante, mas não está sozinho e nem é unânime. Tem um outro lado da sociedade reagindo aqui, que vai crescer, porque nós somos maioria e isso está provado em pesquisas. O brasileiro é eminentemente conservador. Porque na minha universidade nós temos 30 alunos, mas 8 de nós somos conservadores e a gente quer te ouvir. Como que a gente podia articular para fazer isso? Eu falei, olha, nesse exato momento eu acho que seria uma afronta eu ir para dentro de uma universidade nesse nível de aparelhamento ainda. Mas a gente pode conversar. Se vocês, né, quiserem, a gente organiza junto com a Lux Brasil, né, junto com movimentos de entidades empresariais, de comércio e tal, e isso tem acontecido pelo Brasil inteiro. E está havendo essa movimentação também de alunos, o que já é uma esperança para um futuro próximo, eu acho. Tem mais alguma outra? Marco Antônio, Oi. por gentileza, Sim, você poderia falar um pouquinho sobre o uso a proibição do uso do celular durante o processo de votação? Você acha que isso não seria cercear um direito ao voto? O direito ao voto? Ele perguntou, o senhor, qual é o seu nome? Ivonei Ottobelli. Ivonei, obrigado, Ivonei. Sobre o uso do celular na cabine de votação, né? O TSE, ele tem repetidamente aí... primeiro que o TSE é um órgão bizarro, né? É uma justiça eleitoral que tem a capacidade de expedir regulamentos, expedir normas, né, do ponto de vista jurídico. Ele julga chapas, julga candidatos e ele também tem uma característica de organizar as eleições. Então ele concentra 3 características que envolvem executar, legislar e julgar. É engraçado, ó, poderzão, hein? Daí começa uma série de normas aí, como da arma, né? A gente estava falando sobre isso também recentemente. Quer dizer, narrativa, eles querem criar esse ambiente de hostilização das hostes bolsonaristas, como se o senhor fosse votar armado. Mas o senhor provavelmente, por não ser um agente de segurança pública, não tem arma, não tem porte, né? Então tem muita gente que tem posse, mas não tem porte. E é uma coisa engraçada, a gente pode... Debate liberal de verdade, eu acho bizarro você querer falar que eu só posso ter posse, eu quero ter a propriedade da arma, né? Eu quero ter o maior direito possível sobre aquela arma, eu quero poder andar com ela para onde eu quiser. Essa daqui é Red Pill liberal, essa daí, né? Entrar mais pelo viés americano, de meu direito de portar arma. Mas, quando o TSE vem com esses julgamentos, ele está insinuando sempre alguma coisa. Da última vez foi também... Provocado por partidos de esquerda. Sim, e sempre provocado por partidos de esquerda, partidos de oposição ao Bolsonaro. Mas tem essa tendência toda hora de falar em fake news, atribui a grupos de direita. Fascismo, já falaram também várias vezes, atribuem a grupos de direita.
O que é uma coisa muito estranha, porque mostra essa